pode, junto com um casal, passar para o além. Provar que o amor pode ir muito mais além do que simplesmente o amor que vivemos na Terra. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Um Amor no Paraíso é uma série que pertence ao catálogo da Netflix e vai nos levar a acompanhar uma personagem chamada Lee Hae-suk. Gente, desculpa se eu falar o nome do personagem errado, porque como é coreano, normalmente eu não falo certos nomes. E ela é uma senhora que viveu a vida inteira cuidando do marido que havia sofrido um acidente e ficou preso na cama. Só que não era uma senhorinha simples, gente, que, meu Deus, tava lá sempre cuidando de uma feira, nada. Não, ela era uma agiota. Ela cobrava as pessoas do dinheiro que sempre emprestava. E o mais questionável, vamos assim dizer, gente, quando você começa a acompanhar a série, você acha, por um lado, que ela é uma pessoa extremamente ruim. Mas, com o tempo, você vai enxergando o personagem e entendendo um pouco melhor toda a situação dela. A gente acompanha justamente isso. Os dois sempre estão juntos, ela sempre faz de tudo pelo marido, justamente porque ela era a única que poderia cuidar dele, já que ele também não tinha mais, a mãe dele já havia falecido, então era sempre aquela questão. E junto com ela, nós tínhamos a Lee Yang, que era como se fosse uma filha para ela, apesar de não ser bem uma filha de sangue, mas ela criou a menina desde pequeno e ela está sempre com a senhora ali. E a partir daí, tudo que acontece, as pessoas simplesmente odiavam ela. Por quê? Porque ela era uma jovem e ia cobrar a eles. Não importava se a pessoa já havia falecido, ela ia até a casa e cobrava da família o dinheiro que o falecido havia pedido, o falecido havia emprestado dela. Existe um momento até numa cena, gente, em que o falecido já tinha falecido, ela foi cobrar, a família ficou puta da cara com isso, eles jogaram todo o dinheiro na cara dela e ela foi ainda mesmo assim dar o valor do dinheiro como um símbolo que, gente, pelo que dá a entender, eles fazem muito disso, as pessoas depositam uma quantidade, um valor simbólico, acho que pra ajudar na questão do velório, sei lá, mas eles simplesmente não aceitaram. Por quê? Porque acharam como ela vir cobrar uma pessoa que já tinha falecido. Porém, as pessoas não sabiam a condição dela, porque ela fazia tudo isso pra estar cuidando do marido que não tinha condições de trabalhar, já que ele havia sofrido um acidente. E toda vez que ela chegava na casa, ela sempre se preocupava se encontraria ele vivo ou não. E uma das cenas muito interessantes, gente, dessa série é justamente porque ela tem uma gata, que é a Sônia. E a Sônia protege o marido dela para não ser levado pela morte, mas depois acaba falecendo. Isso não é bem um spoiler, gente, porque essa série muita gente já falou no TikTok, muita gente já viu. Então é basicamente isso. A gente vai acompanhar esse começo deles até então ele falecer primeiro e depois ela falecer e ir atrás. Aí é interessante porque assim, começa a levantar aquela questão: quem iria pro inferno, quem iria pro paraíso? Na visão dela, ela sempre achou que iria para o inferno, justamente porque era uma pessoa que cobrava as pessoas do dinheiro que ela emprestava, entende? Mas acaba indo para o paraíso. E é interessante daí toda a situação que se desenvolve nesse paraíso, gente. Porque assim, a primeira coisa que eu achei muito interessante é o modo como eles desenvolveram a situação de como a pessoa é levada até ir ao paraíso ou ao inferno. Eles perguntam como ela gostaria de ir e ela aceita ir de metrô. Então é interessante já isso, essa questão de mostrar como seriam levadas as almas, o melhor jeito de dizer. Aí o que acontece? A primeira parada é justamente o que? O inferno. E as portas se abrem e ninguém se mexe, justamente por quê? Porque ninguém quer ir pro inferno. Então o que acontece? As pessoas começam a ser puxadas
puxadas. Somente ela que tem uma reação de querer levantar e ir para o inferno, mas não vai, ela simplesmente fica presa. Enquanto isso, aqueles que eram para ficar no inferno são arrancados e arrastados para lá. E é interessante também, gente, porque mostra aquela questão de que as pessoas se questionam: por que eu estou indo pro inferno? Eu sempre fui uma boa pessoa. Então é interessante esse modo como as pessoas vão agindo. Quando ela chega lá no paraíso, é mais cômico a situação, porque assim, a pessoa faleceu, então você tinha o direito de escolher como que você ia querer ficar no paraíso, com qual idade, com qual aparência, e ela acaba escolhendo ficar com que idade? Com a idade que ela acaba falecendo, 80 e poucos anos, acho que ela tinha 80 anos. Só que quando ela vai se encontrar com o marido tem o quê? Está na casa dos 30. Então é tudo cômico essa situação, porque ela não sabe como se expressar, vamos assim dizer, e o melhor modo dela se expressar é através de um aparelho que entregam para ela, que poderia transmitir o que realmente ela estava pensando, porque eles disseram que, de acordo com pessoas dessa idade, não sabiam mais como expressar os sentimentos deles. Então aí é que se torna a parte cômica dessa história em certos momentos, porque na visão dela, ela encontraria o marido na mesma idade que ela, mas não, ele tem apenas 30 e poucos anos, que era a idade que ele estava antes de sofrer um acidente. Daí ela começa a entrar em desespero, ela quer voltar, ela quer mudar, mas haviam dito no começo, no momento em que você aceitasse, tomasse aquela decisão, ela não poderia mais voltar atrás. Então, quando ela chega lá, ela começa a se questionar sobre muitas coisas, sobre toda a situação. Ela fala certas palavras que não eram aceitas no céu, gente. Então, existem muitos momentos nessa série que são extremamente cômicas, eu não vou negar. Porém, nem tudo é cômica. Na verdade, Um Amor no Paraíso, ele é mais como se fosse um drama. É o que até a Netflix colocou ele como um drama, porque ela aborda muito mais do que um simples casal que faleceu, que foram morar juntos no paraíso, gente. Então, assim, a série é muito mais do que isso, porque assim, eu vi sobre essa série no TikTok, e a cena que mais me chamou a atenção foram duas. A primeira é quando a senhora Lee encontra a Sônia, e a segunda é uma cena dos cachorros indo ao encontro dos donos. Gente, eu não tenho que questionar, é super interessante essas cenas, porque assim, gente, todos estão no paraíso e todos estão na forma humana. Então, quando ela encontra com a Sônia está numa forma humana e não na forma de um gato. Então é interessante isso, que ela fica super feliz por ter encontrado a Sônia. Só que gato é um animal bem recluso, então ele não se aproxima tanto, por mais que ela fosse a dona dela, a Sônia ainda se mantinha afastada. Enquanto os cachorros, nós vemos nessa série, gente, é maravilhoso, porque assim, eles falam, é o momento em que colocam os cachorros lá e dizem que os seus donos estão chegando, e quando eles chegam, você vê primeiro humanos, aí se transformam em cachorros correndo para encontrar com os donos. Então assim, é uma cena maravilhosa, assim, esplêndida, porém nem tudo é flores. Existem 3 cachorros que estão no paraíso que não tinham donos. Eles haviam sido abandonados, na verdade eles tinham donos, porém eles haviam sido abandonados e passaram por situações bem complicadas. E nós tínhamos até um dos cachorros que tinha uma raiva muito grande dos humanos por tudo que aconteceu com eles. Então, o modo como essa série construiu a base da história e tudo é magnífica. Nós não ficamos apenas naquele foco do relacionamento com a senhora Lee e o marido dela. Na verdade, vai além disso. É claro que os protagonistas são eles. E sinceramente, eu tenho que concordar com o que uma pessoa disse na internet. A protagonista muitas vezes dava muita raiva dela, porque ela era extremamente teimosa e muitas vezes o marido fazia de tudo por ela e mesmo assim ela não dava o braço a torcer. Porém, nós também temos que entender por toda a situação que o personagem passou, porque assim, nos é apresentado que a senhora ali era uma agiota que ficava cobrando as pessoas, não via, não tinha pena se a pessoa morria ou não, ia lá atrás da família. Tecnicamente, se vocês pararem pra pensar, um
agiota é isso. Ele não tá nem aí se a pessoa morreu ou não. A pessoa tá me devendo dinheiro. Se a pessoa faleceu, são familiares que vão ter que dar um jeito de pagar. E é exatamente isso que ela fazia. Ela estava indo atrás disso. Só que você começa a enxergar um outro lado da história dela, por tudo que ela passou, gente. Então, assim, é magnífico. Essa série nos faz, assim, pensar sobre muitas coisas. Você ri, você se diverte, você se encanta, você chora, você se emociona com todo o desenvolvimento do personagem. Por mais que, sim, tenha aquela questão do drama, por mais que tenha muitas coisas bem assim, você fica revoltado. É uma série que literalmente te faz pensar. Porque ali, gente, não é uma série que... Ah, Nathalie, mas então tá falando uma série religiosa? Eu acho que não diria que realmente é muito religiosa. Ela fala, assim, sobre religião. Eu não posso negar sobre isso. Não é. Não, ela fala sobre religião. Mas de um jeito, assim, eu acho que o que eu posso dizer é interessante, gente. Porque, assim, primeiro a gente conhece o paraíso. Depois a gente vai conhecer o inferno. Eu não li o Inferno de Dante, mas parece que essa série, essa parte do inferno, parece muito com todas as camadas, os infernos que são descritos no livro dele. Entende, gente? Então é interessante esse fato de que, isso é um pequeno spoiler, vou dar pra vocês, mas assim, pra vocês terem uma ideia. Existe um momento em que o trem tá vindo, para no inferno e tem um casal com uma criancinha pequena, que deve ter, eu acho que 2 anos no máximo. O casal é arrastado pro inferno. A criança não. A criança permanece dentro do trem. E quando eles chegam no inferno, eles ficam desesperados, eles questionam que eles não deviam estar lá, porque a filha deles ficou pra trás. E daí um dos demônios mostra por que eles haviam ido pro inferno, gente. Então, assim, é uma sacada maravilhosa. O modo como eles também demonstram aquela questão que muitas vezes o que nós vivemos, o que nós passamos, é algo que está ligado à nossa vida passada. Pessoas que estão ligadas a nós de várias outras vidas, que ainda existem pendências que não foram resolvidas. Então, assim, é maravilhosa a série nesse sentido, gente. Eu não tenho que questionar. Analisando de 0 a 5, eu vou dar um 4,8. Não porque a série seja ruim, porque realmente eu tenho que concordar. O protagonista dá muita raiva em vários momentos. E até o próprio marido dela também dá muita raiva. Chega num ponto que a série se torna um pouquinho chata e monótona. Também concordo com isso. Mas é mesmo assim nada que atrapalhe demais. Eu acho que o elenco também é muito bom. É maravilhoso o modo como eles trabalharam. E principalmente todos os temas, todas as situações que são abordadas nessa série são interessantes. Porque, como eu disse, trabalha assim um pouco aquela questão religiosa, que seja qual for a sua religião, mas não se foca muito. Ah, você é católico, você é isso. Não. Mostra de um ponto mais, acho que um ponto mais vago, mais aberto, sobre tudo o que a situação que muitas vezes a gente passa. Por que nós estamos passando por isso? O que nós fizemos alguma outra vida passada que causou isso? É interessante também a situação do cachorrinho, que ele tem muita raiva dos humanos, porque ele demonstra que o ser humano, muitos deles nem deveriam estar no céu, porque eles não têm consciência, não têm amor nenhum pelos animais, a ponto de fazer o que eles fizeram. Que ele vira e questiona o anjo maior, vamos assim dizer, que seria, vamos dizer, o braço direito de Deus. O melhor jeito de se dizer isso, que ele vira e fala que ele não acha justo o que a pessoa que causou todo o sofrimento pra ele, o que ela vai passar. Ele vira e fala, eles estão no inferno, mas ele queria saber o que aquela pessoa estava passando, se aquilo, tudo que ela estava passando realmente era justo ou ainda era uma coisa fraca. Entende, gente? São temas assim maravilhosos. Se você não assistiu, dá uma chance, gente. Eu sei que tem uma pegada muito de drama, mas é muito interessante mesmo. Como eu disse, de 0 a 5 eu dei um 4,8 justamente por causa da protagonista. Mas realmente que vale a pena, ela te prende, você se diverte, você se emociona, você levanta muitos que de, pô, é verdade isso. Não, mas tem essa questão também, talvez seja essa a minha questão tudo isso que eu tô passando. Então, se vocês ainda não assistiram, ficaram nessa dúvida, gente, o que eu posso dizer é, deem uma chance e tirem a conclusão final de vocês.
Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Um Amor no Paraíso, o que você achou? Qual foi a cena que você mais gostou? O que você achou sobre todos aqueles temas que eles abordaram, sobre questões de reencarnação, sobre a questão do que o cachorro levanta também na própria série? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!